quadro Se Liga na Profissão e olha só, hoje a gente vai falar sobre a profissão de museólogo. Então, se liga aí, bora! O homem, desde a pré-história, reunia e produzia artefatos de acordo com as suas necessidades e associações pessoais ou coletivas. Tais indícios foram percebidos em escavações arqueológicas junto às câmaras funerárias daquele período, né? Já no século II a.C., há sinais na Mesopotâmia do surgimento de locais que abrigavam cópias de antigas inscrições reproduzidas para uso educativo nas escolas daquele tempo. Uma área bem bacana. A museologia é uma profissão multidisciplinar que estuda as relações entre a sociedade e seu patrimônio. É a ciência que se ocupa da conservação, organização e promoção de acervos artísticos, históricos, científicos e culturais. Bom, e para a gente entender um pouquinho mais sobre essa profissão, eu estou aqui com a Adriana, que trabalha como museóloga, trabalha aqui no Museu da Cidade. É isso, Adriana? É isso mesmo, e essa profissão, como outras tantas, tem que ter uma grande paixão, né? E acho que foi isso que aconteceu, o mosquito da paixão, né? Que me picou porque eu estou fazendo a minha terceira graduação e a terceira graduação é em museologia, que atualmente eu estou fazendo. Mas para quem quer começar na área, em geral é isso que acontece, a pessoa nem sempre começa com a primeira graduação em museologia. Muitas vezes começa fazendo história e aí começa fazendo um estágio. Nós temos vários estagiários aqui no museu, ou então ciências sociais, artes, e fazendo estágio no museu começa a perceber qual é o trabalho que nós temos aqui. Bom, e para o pessoal entender direitinho como funciona, o que faz exatamente um museólogo, uma museóloga? O trabalho dentro de um museu pode ser dividido em 3 áreas principais. A área da extroversão, que é a comunicação e o trabalho educativo. A área da gestão do museu, né, toda a organização interna que ele tem, desde o acervo, a catalogação do acervo, o inventário, as fichas catalográficas, né, a conservação desse acervo, assim como a pesquisa, que deve ser contínua, né? Então, são mais ou menos 3 áreas que a gente pode separar e dividir o trabalho dentro de um museu. E para isso, podem ser formações até diferenciadas. A gente tem muitos profissionais da área de história que vêm trabalhar no museu só na área de pesquisa. Muitos educadores formados até em pedagogia que vêm para o museu atuar na área da ação educativa. Então, como eu disse, muitos profissionais que já têm uma graduação vêm trabalhar no museu e acabam fazendo uma segunda graduação, que é a graduação em museologia, para se especializar um pouco mais nas outras áreas, nas outras especializações que nós temos dentro de um museu. Você citou aí, né, Adriana, que muitas vezes o pessoal que faz história, né, às vezes arruma um estágio, trabalha com isso também. E enquanto isso eu estava pensando, puxa vida, para trabalhar no museu, por exemplo, tem que gostar muito de história, tem que entender de história, tem que saber do que está falando, né? Sim, tem vários tipos de museu. Tem o museu de história, tem o museu de artes, tem o museu de biologia. Então, cada profissional vai se especializar na sua área. Quem gosta muito de biologia vai se dar muito bem no museu de biologia, de ciências, né? Ciências naturais. Quem gosta de história vai preferir um museu de história, de ciências, ciências humanas, né? E tem quem goste de artes. Então, para os artistas que muitas vezes não querem só dar aula ou não querem só trabalhar em ateliê, tem essa opção, trabalhar dentro de um museu. É um outro campo, trabalhar dentro da área de museus. Entendi. Também é museólogo, no caso, museu de arte, museu de biologia, museu de história, que eu citei como exemplo. Tudo, né, é o trabalho de um museólogo, é isso? E você, há quanto tempo que trabalha nessa área? Como se interessou, né, por essa profissão? Já faz 15 anos que eu trabalho na área de museus. Eu comecei fazendo estágio, né? E eu fui trabalhar no Museu da Imagem e do Som. Eu fazia ciências sociais, depois eu fui fazer jornalismo
e trabalhava com pesquisa, com história de vida, história oral, dentro do Museu da Imagem e do Som. Depois eu fui trabalhar já no Museu da Cidade e comecei a trabalhar na área de gestão do Museu da Cidade. E aí foi uma grande paixão, porque o Museu da Cidade trabalha com várias áreas também. No Museu da Cidade a gente tem um acervo eclético, né? Indígena, histórico, folclórico, arqueológico. Inclusive, para a galera que está em casa assistindo ao quadro Se Liga na Profissão, se situar, a gente está numa parte, no setor indígena aqui, né? Sim. O que tem aqui? Então, nessa exposição indígena, nós temos objetos diferentes, né, de várias etnias diferentes, como cocares, como flechas, cestarias. Nós temos lindas cestarias aqui no nosso acervo, redes. Tem muita coisa legal, né? Tem muita coisa interessante pra gente ver. E a gente está vendo as imagens feitas pelo Mingão, né, que é o nosso repórter cinematográfico, Sávio Monteiro. Bom, quais os principais desafios desta profissão, Adriana? Eu acho que o principal desafio é a gente fazer a conexão do passado para o futuro. Olha só que legal. Porque o museu é uma instituição responsável pela preservação da memória, do passado. Mas esse passado só faz sentido se ele puder projetar um futuro para as pessoas. Então, quando nós recebemos um visitante, seja uma criança, seja um adulto, mesmo os idosos, a gente tem que pensar que aquele objeto, qual o sentido que ele teve e o que a gente pode interpretar de um futuro, né? O que a gente pode projetar um futuro. Por exemplo, nós temos alguns objetos da escravidão. A escravidão é algo que a gente tem que mostrar para que nunca mais ela ocorra. E que mundo que a gente quer propor? O que a gente quer projetar? Uma sociedade onde não exista mais esse tipo, né, de relação humana exploratória, dominadora. Então a gente preserva uma memória, mas para que ela possa ser reinterpretada e projetada para um futuro melhor. É isso que a gente pensa. Adriana Barão, museóloga, quais as dicas que você dá para o pessoal que está assistindo ao quadro e que tem interesse de repente de seguir nessa área, está assistindo ao quadro Se Liga na Profissão, falando, puxa vida, olha a Adriana falando, me interessei, quero de repente seguir essa profissão, como que é o campo, o mercado, enfim. Olha, o mercado é muito grande, como eu falei, tem várias áreas dentro do museu, desde a área educativa, a área de comunicação, a área de conservação e restauro. Então, o primeiro passo, você se aproximar de um museu. Tem muitos museus que têm associação de amigos de museus, você pode fazer um trabalho voluntário dentro dos museus, se aproximar não só como visitante, mas também propor algumas ações dentro do museu. Os museus são abertos para a comunidade. Com certeza, o museu que você tem maior afinidade, seja ele um museu de história, um museu de arte, um museu de ciências, vai com certeza acolher a sua proposta, a sua iniciativa, se você tiver realmente vontade de ser um trabalhador, um colaborador do museu. É para isso que os museus servem, né? Tem uma função social. Quantos anos dura a faculdade? Olha, em geral de 3 a 4 anos é uma graduação, mas se você já tem uma graduação, você pode fazer uma especialização, um mestrado, né? E vai se especializando na área. Legal, Adriana, muito obrigado por participar conosco aqui do quadro Se Liga na Profissão, falando um pouco mais a respeito dessa profissão bacana, interessante e que não é, na verdade, todo mundo que conhece, né, Adriana? Então é por isso que é importante a gente mostrar aqui no quadro Se Liga na Profissão algumas profissões também que não são tão conhecidas assim, que o pessoal não sabe exatamente como funciona e tudo mais. Então acho que valeu, foi super importante, a gente agradece a sua participação. A gente agradece também. E lembrando que o museu é para todos. E o museu não é lugar de coisas velhas, muito pelo contrário. O museu é lugar de se projetar o futuro. Então os jovens, as crianças, todos são muito bem-vindos. É isso aí, pessoal. Já sabe, né? Então, se liga na profissão. Valeu, tchau!